Hoje vamos falar um pouquinho sobre autocontrole. O que é ter autocontrole? A chamada da live é: eu só tenho autocontrole quando eu sei que esse controle ele vem do alto, né? Não vem de mim, vem da minha maturidade, da minha percepção, vem de Deus. E o texto-chave que a gente vai trabalhar hoje é um texto muito denso, de certa forma. Já deixou adiantado que eu não sou teólogo, não sou pastor, não sou padre, não sou um líder religioso. Sou só uma pessoa que está aplicando uma prática baseada em evidência na terapia. A gente vai estar falando de Romanos, capítulo 7, ele do verso 14 em diante. E como é difícil interpretar esse texto. E eu trago à luz de uma prática baseada em evidências. Antes de ler, eu queria falar um pouquinho sobre Immanuel Kant. Quem é esse cara? Immanuel Kant. Foi um filósofo, se não me engano ele era alemão. E ele chegou à conclusão que ele só pode, que a gente só é livre, que eu só tenho controle sobre mim mesmo quando eu faço exatamente aquilo que eu não quero. Uma frase intrigante. Vitamina. Como assim? Eu gosto de café. Então eu não sou livre? De certa forma, não. Porque se eu ficar sem café durante um dia, eu vou ter dor de cabeça, meu corpo fica agitado, eu posso ficar até estressado. Porque o meu corpo, de certa forma, ele acostumou com aquilo que a cafeína propõe pra mim. E assim é vício. Qual que é o teu tipo de vício, né? Que é a diferença entre um hábito e um vício é a palavra bonita, né? Tudo é vício. Eu tenho um hábito de ler 2 livros por semana. É bonito falar que é um hábito. Mas no fundo, uma informação no cérebro, isso é um vício. Eu tenho um hábito de correr 20 km por dia. Parabéns, você é viciado em correr. E assim por diante, né? Mas o que eu quero dizer, através dessa fala de Immanuel Kant, que eu só sou livre. Eu tenho um livre arbítrio quando eu faço aquilo que eu não quero. Tem uma moça chamada, uma bióloga chamada Alana Collen, eu não lembro onde que ela é, que ela lançou, esse bióloga fez um estudo, apresentou uma tese na revista e foi aprovada essa tese, onde que ela fala que nós, seres humanos, somos só 10%. Os outros 90% que compõem toda a estrutura corporal do ser humano é bactéria. E que interessante, né? Sabemos também que as bactérias intestinais, elas influenciam no cérebro a comer açúcar, por exemplo. A comer carne. Nessa jornada, nessa vida na área de saúde, já vão completar seus 20 anos, graças a Deus, sem muita lesão psicológica, sem remédio. Eu já vi de tudo. E já vi pessoas que passam por momentos difíceis de diarreia, vômito, uma virose, 2, 3, 4, 5, 6 dias ali por causa de dengue ou por intoxicação alimentar. E já vi pessoa falar assim: meu estômago não aceita nada, só refrigerante, só salgadinho, só porcaria. Uma fruta, uma maçã, uma batatinha salsa, um arroz, uma canja, o estômago não aceita. Não aceita um refrigerante. Sabe por quê? Porque existem bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino. E a primeira que morre, a primeira que é assassinada, uma autofagia, né? A gente vai aprofundar um pouco mais outra hora, são as bactérias ruins. No sistema de colapso, de necessidade de energia, onde o corpo já não tem mais nutrientes, não tem mais reserva devido à perca excessiva de líquidos, de massa, de resíduo, as bactérias começam a se comer. Bactérias boas comendo bactérias ruins, bactérias que estão doentes, bactérias velhas. E as primeiras que vão são aquelas bactérias que se alimentam de refrigerante, do açúcar em excesso, das guloseimas, dos fast foods, do hambúrguer, do salgadinho, do Doritos, do M&M. São essas bactérias que são eliminadas, porque elas não têm ganho nenhum para o corpo. Por consequência, essas bactérias estão sendo exterminadas. Qual é a informação que ela passa para o cérebro? Que desejo de comer um salgado, que desejo de comer um doce, uma barra de chocolate,
que desejo de comer um Doritos, um refrigerante e assim por diante. E essa bactéria manipula a mente do ser humano, a ponto de fazer o que ela quer. Então quando essa menina lançou o livro, a Alana Cohen, eu recomendo. É um pouco técnico, mas vale a pena. É um choque de realidade. Ela chocou o mundo. E aí a gente começou a entender que todos os nossos atos, nossas ações, não são baseadas na consciência, são baseadas nas emoções de fato. E aí eu quero linkar isso com o Immanuel Kant, que foi bem antes dela, quando ele fala que aquilo que eu faço, eu sou livre, eu sou manipulado, eu sou regrado, eu não tenho um livre-arbítrio. Ah, eu gosto de comer macarrão todo dia. Parabéns, é a sua decisão, a sua escolha. Mas conscientemente não é sua. Sabe o que classifica um vício? Por que pessoas fumam, bebem, usam drogas mais pesadas? Elas não param de imediato. A frase que classifica um vício é: eu sei que me faz mal. E eu uso, mesmo sabendo que faz mal. E não tenho força para parar. Isso é o vício. Ah, eu sou viciado em. Tem pessoas que são viciadas em roubo, cleptomania. Eles sabem que isso vai promover o mal. Pessoas que são viciadas em pornografia, são viciadas em abusos. Ele sabe que faz mal a outra pessoa. Mas ele não consegue parar. Mesmo que isso seja passivo de punição. Isso classifica como vício. E aí, trazendo, depois dessa explicação, uma análise para esse texto que Paulo vem falar, me faz ir longe na reflexão, nessa abordagem. O verso 14 começa assim: sabemos que a lei é divina, mas eu, humano e fraco, fui vendido ao pecado para ser seu escravo. E não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Paulo está escrevendo um texto, uma carta aos romanos. E sabe, de certa forma, aquele povo conhecia o Paulo. Conhecia tão bem Paulo que chamava ele de Saulo, Saulinho. Pessoas me conhecem como Lino, terapeuta. Me conhecem como Morgado, na fase de militar. Mas meus amigos de infância conhecem como Cleito, como o Bigode, como, sei lá, Ferrugem, Cleitão. E não importa. Pode chegar o Lino terapeuta para conversar com essas pessoas, com esses amigos de infância. O Lino terapeuta não vai ser validado, mas o Cleitão vai. Eu posso chegar dando uma lição de moral, vestido bem. Sabe o que eles vão falar? Ô Cleitão, tá de sacanagem? O que é isso? Tá mudado, hein? O que aconteceu? Agora imagine o confronto que Paulo estava tendo em Roma, com romanos. Aquele povo conhecia o Saulinho, sabia que Saulo era o cara do confronto. Ele era militar, ele gostava da briga, ele gostava de caçar judeus. Ele gostava de fazer orgias do pecado. Que Roma tinha isso. Tem muitas práticas ali na Roma, práticas adotadas de Grécia, que não vale a pena ser falado, nem Paulo quer comentar. Mas esse primeiro verso, 14 e 15, ele fala: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço exatamente aquilo que eu odeio. Irmãos, trazendo isso para o dia de hoje, e Paulo está falando de pecado, eu sei que se eu não tenho Deus no meu comando, se eu não tenho uma força superior comigo, uma intenção de buscar algo acima de mim, eu sou regido pelas minhas emoções. E essas emoções, elas são instintivas. Sobreviver, comer, procriar. E validar sua fala também. São 3 passos ali. Então quando eu não tenho um estado de consciência, quando eu não sou maduro o suficiente, eu só ajo pelo instinto. Eu na minha jornada de 40 anos já fiz muitas coisas ruins na minha adolescência. Mas eu fui amadurecendo, eu conheci Jesus, eu tive um estado de consciência, eu fui buscar mais dessa libertação. E quando eu olho para trás e vejo aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, eu tenho a mesma vergonha que Paulo. E Paulo, nesse exato momento,
Ele está sendo confrontado com o seu passado. Porque o mundo dá voltas. O universo, ele gira em torno do bem. É um caos em ordem. E o que ficou para trás que precisa ser ressignificado? O que ficou lá atrás que eu preciso pedir perdão? Quem que foi abusado física, emocionalmente, por mim, hoje, lá atrás, que eu preciso ressignificar? Qual mágoa que eu tive lá atrás, remorso, rancor, que eu tive que ressignificar, que eu tenho que ressignificar, que eu não tenho coragem? E isso, Deus, o mundo, o universo, a linha do bem, traz isso para mim agora. Recentemente eu passei por uma fase ajudando os amigos num trabalho de coleta de reciclagem. No início da minha infância, meus 8, 10, 12 anos, eu não me recordo a idade, mas acho que eram uns 12 anos, eu coletava reciclagem na minha cidade, depois ninguém coletava, e eu vivo numa cidade grande, uma cidade interiorana, e festas, e bebidas, e bares. Eu fiz dinheiro, coletava latinha na rua, só latinha. Só que eu era um jovem de 12 anos, e tinha amigos na escola. E aqueles amigos, na época, praticaram seus bullying. E aquilo me matou uma mágoa, rancor. Deixava muito triste. E de repente, tudo que eu fui até esse ano de 2025 foi baseado numa mágoa, numa emoção, num limite. Que aconteceu lá atrás, com 10, 12 anos. E eu transferi aquilo, talvez para meu pai. Eu tenho que trabalhar, porque meu pai está no bar bebendo. Por que eu tenho que fazer isso sendo humilhado? Qual foi a interpretação daquela criança naquele momento? Sabemos que pessoas feridas, elas não conseguem ouvir claramente com esse ouvido que Deus deu, com os tímpanos, mas elas ouvem com os seus gatilhos emocionais. E não adianta. Se alguém que está ferido, homem ou mulher, você mesmo, for discutir, debater, brigar, e essa pessoa, em contraparte, ela é uma pessoa que está frustrada, ela é uma pessoa ferida emocionalmente, não adianta, ela não vai te ouvir. Ela sempre vai ser a vítima, você sempre vai ser o vilão. Não adianta. Não importa a idade. Não importa se tem 20, 28 anos, 30 anos, 40 anos, se é homem, se é mulher, se é idoso, não importa. São os gatilhos emocionais que vai fazer aquela pessoa ouvir ou ser reativa a você. E sabe o que Jesus nos ensina nesse momento? Sabe? Vaza. Não é a hora. A gente vê muito isso na Bíblia, né? E Jesus saiu porque não era a hora. E a multidão começou a questionar e Jesus saiu. Porque se eu sou reativo da mesma forma com esse tipo de pessoas, eu também estou agindo pelos meus impulsos, pelos meus gatilhos emocionais, pela validação do ego, do orgulho, do sentimento de pertencimento, pelo instinto. Quando Paulo fala sobre o bem que eu quero fazer e não faço, e o mal que eu não quero fazer e se eu faço, ele está falando sobre sua guerra interior. E ele agora está sendo desnudado, está sendo desmascarado perante os seus amigos. O povo que conhecia o Saulinho. Tá frio, né? Sábado frio, gostoso, inverno. Eu gosto do inverno. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço o que a lei diz e que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. E Paulo realmente está falando do pecado, da emoção e da razão. E imagina, Paulo, esse militar, esse homem à frente, sendo líder das pessoas, caçando o povo judeu, agora já caçando um povo cristão, não um povo judeu, que levava a palavra de Cristo. Daqui a pouco virou uma Maria mole, uma gelatina, para não falar coisas muito feias, para não ser caçado, julgado. Né? O autocontrole, ele nasce da força, do ego, do status, como Paulo tinha. Ele nasce da rendição. O autocontrole vai nascer da sua rendição. Me render não ao orgulho, não ao ego, porque isso transforma o homem, mas render-se a um ser maior, a um Deus maior, a uma fé
E quando eu me rendo a essa fé, eu sei que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por mais que a consciência está ligada em Deus, a carne está ligada no fato do pecado, a carne está ligada no fato da vontade, do desejo, do instinto. Como o desejo de comer carnes, comer produtos industrializados. Conscientemente, a gente sabe que isso faz muito mal. Conscientemente, pessoas sabem que refrigerante faz muito mal. Mas todo almoço de domingo, por exemplo, tem uma garrafa, 2 garrafas de refrigerante. E o valor, exemplo. Não poderia comprar uma dúzia de laranja, uma dúzia de limões? O domínio da mente começa quando o espírito é guiado por Deus. Porque não tem como, meus amigos. Não tem como. Eu querer ser uma pessoa boa, falar bonito, me vestir bem, ou ir até numa igreja, num centro religioso. Se esse espírito não for guiado por Deus. Porque ontem nós falamos de Davi, Deus ele não enxerga a aparência, não enxerga a boa fala, ele enxerga o coração. Se o seu coração não for bom, ou se o seu coração não for rendido ao Senhor, o seu espírito não é guiado por Deus. Avareza, gula, é o que mais se vê dentro de uma igreja. O crente não bebe, mas come com a beleza. É um guloso. O crente não peca na bebida, mas peca na comida. Quantos homens e mulheres estão com seu sobrepeso dentro de uma igreja? Se você não se entrega a Deus, se entrega ao caos. Se eu não me entrego realmente ao Deus de verdade, eu me entrego ao caos. E aí Paulo fala de 2 leis, a lei do pecado e a lei de Deus. E quando ele começa a falar que, por mais que a mente está ligada a Deus, na lei de Deus, que Cristo vive nele, são 10%. 90% desse corpo é ligado ao pecado, seus membros, todos eles, é ligado ao pecado. E o que eu faço com o meu corpo? E não é usar as mãos, é minha barriga, a minha vontade, meus desejos. A palavra de hoje ela vem nos confrontar não somente o pecado, que seria errar o alvo, seria um adultério, seria falar mal de alguém, seria blasfemar sobre Deus, mas vem confrontar nossas emoções. Uma reflexão simples. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu bebo café? Ah, porque é bom, porque é gostoso? Hoje eu sei que mais de 95% da composição de um café é desconhecida. É palha, é refugo, é sujeira, é folha, é galho seco. Então, literalmente, isso me faz mal. Porque o café bom vai para outro lugar, o gourmet. E quanto mais tradicional, quanto mais torrado, quanto mais escuro esse café, mais sujeira tem nele. Me faz mal. Por que eu tomo? Porque é uma coisa dentro de mim, minha consciência, meu sistema nervoso, ela fica falando: café, 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 café. Sem Deus no comando, o homem vive refém de impulsos. E quando Paulo foi desmascarado ali, não tinha o que falar para os seus amigos, a não ser se humilhar. Porque o primeiro impulso podia ser se impor como autoridade, como o Senhor que ele era, aquele homem bem visto, que podia caçar cristão, que liderava uma equipe, uma tropa. Isso era o impulso de justiça que aquele Saulo tinha. Mas quando ele foi rendido ao Senhor, já não era mais seus impulsos. Porque de repente, ele tinha vontade de parar de fazer aquilo. Já limitado a nossa dor, nas suas emoções, no físico. Mas ele fazia, que é falar a palavra de Deus. E nesse momento ele não mais falava de qualidade, de benfeitorias de Deus, mas ele falava do homem verdadeiro que estava ali. Ele rasgou o peito. O verso 17, 18 e 17 fala: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente, agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela minha mente aprovada.
ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha saudação, no meu pensamento. Eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. E aí a gente vai encerrar que esse estado de consciência que Paulo tem, a gente possa alcançar também, ter também. A luta interior de Paulo, ela só é vencida pela ação. Se por mais que ele tenha vontade de pecar, de fazer coisas erradas, se ele ficar quieto, se ele se segurar, se ele não sair de casa, ele não vai fazer. Então há liberdade, como Kant disse anos mais tarde, naquilo que eu não quero fazer. Porque ao contrário disso, as minhas emoções que estão me guiando, meus impulsos que estão me levando para a beira da morte. E esse impulso pode ser realmente um pecado, como a igreja diz, como nós dizemos, como nós lemos na Bíblia, sobre traição, adultério, roubo, pornografia, ou as emoções, uma discussão, uma compulsão por compras, uma compulsão por roupas, por sapatos. Não importa. O importante é a gente terminar isso aqui tendo estado de consciência. Quem sou eu? Por que é o que eu faço, que eu faço? Quem rege a minha vida? Amém? Já está chegando o nosso tempo. Que você tenha um bom dia, um bom sábado. Que seja um dia de reflexão. Aquele que ainda vai trabalhar, que tenha um ótimo dia de trabalho. Vigie seus pensamentos. Tenta segurar seus impulsos, limitar sua fala, ouvir mais, ler mais. Que esse estado de consciência que Paulo tem, aquilo que Paulo foi confrontado com seus amigos, possa nos servir de exemplo. E ter isso como um foco, ter isso como algo a ser seguido. Que se ele conseguiu, a gente também consegue. Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse sábado, Pai. Pelo dom da vida, Papai, pois sabemos que tudo vem do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, que é viva e eficaz. Que cada um que esteve aqui hoje, aquele que vai passar, Pai, eles possam ter a sua conclusão sobre a palavra, Senhor Deus, sobre o que fala em Romanos, sobre o que Paulo falou nessa carta. Que assim como aconteceu comigo, Pai, eles possam ser confrontados, possam ser motivados, ó Pai, a buscar mais de Ti, a buscar mais o domínio, o autocontrole, que só vem de Ti, Papai. Que cada homem e mulher que não conhece a Tua palavra, Senhor Deus, possa entender mais de Ti, não na leitura, Pai, mas na vivência, no dia a dia, no encontro real com o Senhor. Como foi com este homem, que outra hora era chamado de Saulo, e hoje ele é Paulo, e ele perseguia os cristãos, e hoje ele passou a ser perseguido. Que o Senhor esteja com cada um, Pai, assim como o Senhor estava com Paulo nesse confronto com o seu passado. E o Senhor nos dê a certeza que viver em Cristo é lucro, e que morrer para o pecado, que devemos morrer para o pecado, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Que cada um, neste dia, aqueles que ainda vão passar por essa live, possa receber mais de Ti, Pai. Eu declaro suas bênçãos, declaro cura, libertação, restauração, e aquilo que só vem do Senhor, Pai, o Teu Espírito Santo. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tenha um bom dia.